Boa noite. Domínio Público, seu programa de entrevistas está de volta. Todas as sextas-feiras você confere aqui assuntos da atualidade, a política e a economia, através de entrevistas com convidados muito especiais. Hoje, na nossa série Personalidades Gaúchas, o nosso entrevistado é o ex-governador do Rio Grande do Sul e atual presidente do PT gaúcho, Olívio Dutra, que irá falar sobre o panorama político do nosso estado. Domínio Público, um programa a serviço da cidadania. Olívio Dutra é formado em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sua vida política iniciou no movimento sindical, ainda no período da ditadura militar. É um dos fundadores do PT no Brasil e um dos responsáveis pela construção da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Foi funcionário do Banrisul, deputado federal constituinte, prefeito de Porto Alegre, governador dos gaúchos e ministro das cidades no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Atualmente ocupa a presidência do Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul. Boa noite, governador Olívio Dutra. Boa noite, Jair. O senhor teve a honra, como todos os gaúchos, de governar o nosso estado, um momento muito importante da nossa história. Qual é o maior legado do seu governo, governador Olívio Dutra? Tenho consciência de que foi um governo que estimulou, provocou a participação consciente da cidadania gaúcha, na ideia de que nenhum cidadã tem que ser objeto, mas sim sujeito da política. O orçamento participativo, por exemplo, um possibilitador de que o orçamento público, no caso do Estado do Rio Grande, fosse discutido abertamente na receita e na despesa nos 496 municípios do Rio Grande. Isso, digamos, acendeu um rastilho de cidadania por todo o Rio Grande. E isso possibilitou que nós definíssemos melhor as prioridades para o desenvolvimento sustentável e mais espraiado pelo Rio Grande afora, valorizando as vocações locais, regionais, através de um programa que os sistemas locais de produção, acessando, possibilitando-lhes acesso à ciência, à tecnologia e também a financiamento, mexendo, por exemplo, no Fundopem, que antes favorecia, digamos, vamos usar uma simplificação, meia dúzia de grandes empresas. E conosco o Fundopem se espraiou e se estendeu para micro, para pequena e para média empresa em todas as regiões do Rio Grande. E criamos a Universidade Pública Estadual, um orgulho para nós todos, e também o CIETEC, que é o Centro Integrado de Alta Tecnologia, sediado aqui em Porto Alegre, que foi uma disputa, inclusive, com São Paulo, e coloca o Brasil, através do Rio Grande, nesse nicho da alta e mais moderna tecnologia da comunicação, com a unidade de prototipagem de chips aqui, no Rio Grande e aqui em Porto Alegre, ali na estrada João de Oliveira Remião, nos limites entre Porto Alegre e Viamão. E criamos também o seguro agrícola, imagina. Isto garantiu que a agricultura de economia familiar pudesse ter mais segurança para enfrentar até mesmo as estiagens, ou as enchentes, ou as quedas de granizo, e isso ligado com uma política de irrigação via postos artesianos, açudagem, garantindo, por exemplo, que a Corsã entrasse nisso e não fosse privatizada, como estava ameaçada quando chegamos, e valorizando o Banrisul como um banco público e a bancarização. Nenhum gaúcho, nenhuma gaúcha podia deixar de ser cliente do Banrisul por essa ou aquela restrição. Então isso foi muito importante. Eu penso que também a relação com os movimentos sociais, com as comunidades indígenas, os quilombolas e a relação também de gênero, tendo diretamente ligada ao governo, uma relação com esta questão, e particularmente também políticas dirigidas à juventude do campo, a juventude da cidade, a juventude em situação mais vulnerável, reformulando a antiga FEBEM. Tem marcas importantes que eu tenho certeza que uma parcela significativa do povo do Rio Grande sente uma enorme saudade.